Glórias a Deus. Vamos fortalecer a nossa fé com a palavra de Deus que está em Salmos, capítulo 37, o versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o Espírito de Deus, ele sempre tem algo para o nosso coração. E a sua palavra sempre nos traz a luz, a visão, para que nós venhamos nos consolar nele. A palavra de Deus é a palavra da consolação, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela dissipa as trevas. E aqui o salmista está dizendo: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Davi, ele tinha experiência nisso, porque ele foi perseguido por Saul. O seu próprio filho Absalão se levantou contra ele também, tentando tirá-lo do reino. E tantos outros fizeram com que o coração de Davi sofresse. E ele está dizendo: por causa do homem que executa astutos intentos. E essa palavra nos ensina que nesse mundo nós vamos sofrer, nós vamos passar por incompreensões, nós vamos ver pessoas que desfazem da nossa vida, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Vamos receber pedradas, às vezes gratuitas, até de pessoas que não conhecem, não sabem do nosso dia a dia, nos julgam muitas vezes pela aparência ou por ouvir dizer. Mas o que o Espírito Santo fala conosco nessa palavra é que você tem que descansar no Senhor. Significa, não liga, não olha para essas coisas não. Só espera em Deus. Só espera em Deus. É claro que muitas vezes aqueles que se levantam contra você, as coisas negativas, elas vêm na sua vida e te machucam. Claro que machuca. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu morava numa casa de aluguel, e a casa estava toda cheia de problemas, tinha problema de água, tinha problema de estrutura, eu pagava um aluguel caro, e eu fui me dirigir à dona da imobiliária, e ela disse que não podia falar nada, fazer nada, e me sugeriu que falasse com o dono, com o proprietário. E eu fui falar com o dono, com o proprietário, e ele era um empresário, um homem rico da cidade. E quando eu entrei ali no seu escritório para falar com ele sobre a casa, eu fui todo educado, e eu disse para ele assim: olha, eu estou pagando aluguel certo, é um aluguel justo, só que nós estamos com um problema de falta de água, encanamento entupido, porta que não fecha, tem vários problemas na casa, chove dentro da casa. Eu queria que o senhor desse uma força para nós. Ou o senhor arruma, ou então o senhor faz um abatimento no aluguel. Eu tentei, ali fazer algo que fosse bom para todos. O senhor faz um abatimento no aluguel, nós fazemos o trabalho, as melhorias. Ele olhou para mim, e é um homem rico, naquela época, dono de empresa na cidade. Ele disse: olha, essa casa aí para mim não vale nada. Se você quiser ficar do jeito que está, você fica. Se você não quiser, some. Vai embora. Porque para mim isso não é problema. E eu não tenho mais tempo para perder com você. Nessa época eu tinha 22 anos de idade. Era um moço novo, frágil, ingênuo. E é claro que doeu no meu coração. Eu não conseguia entender como é que uma pessoa tão ruim estava tão bem. Aquilo dava um nó na minha mente, e eu ficava pensando: como é que pode esse homem tão ruim, tão mal de coração? Tem empresa, tem carros, tem tantas coisas, mas é exatamente o que está aqui nessa palavra, querido.
O Senhor está dizendo, não olha para esses que prosperam, né? Esses homens que executam astutos intentos, que são ruins de coração. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. E o contexto dessa palavra, Deus continua dizendo, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma, porque os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Na época eu não tinha estrutura e fiquei muito triste, não sabia nem o que falar para minha esposa, fiquei até com vergonha da maneira que eu fui recebido ali diante daquele homem. Mas é só com o tempo que a gente vê que ele era pobre e eu era rico. Ele só tinha dinheiro, nome na sociedade. Eu não tinha dinheiro nem nome na sociedade, mas o meu nome estava no livro da vida. Eu tinha o meu Senhor. Eu não estava perdido, mas ele certamente nos momentos de dificuldade, ele corria atrás do dinheiro para procurar uma solução do homem, ou talvez de falsos deuses, que você clama e eles não ouvem, eles não te veem, você se prostra diante deles, mas eles não podem te ver, e por trás deles estão os demônios enganando. Eu era rico e ele era pobre. Eu estava bem porque eu tinha Jesus, e ele estava ali, vivendo aquela vida ruim. Eu não sei qual foi o final da vida dele, mas se ele não teve um encontro com Jesus, todo o dinheiro que ele ganhou, o ser empresário e famoso na cidade, não pôde evitar o final triste e o início de uma eternidade de sofrimento. Mas aqui está a palavra, espera nele, porque Deus, ele vai fazer com que o desejo do teu coração, por mais difícil que seja, se torne realidade. Levanta a tua cabeça, receba esta palavra. Não sofra não como eu sofri. Não fique triste como eu fiquei não. Se eu tivesse o entendimento de hoje, eu teria dó daquele homem, ao invés de ficar triste pela maneira que eu fui tratado. E é isso que nós temos que ter. Dó, misericórdia daqueles que estão cegos e que só têm dinheiro e não tem mais nada na vida. Levanta a tua cabeça. Aquele ditado que diz: o pouco com Deus é muito, é verdadeiro. E Ele vai multiplicar o pouco que você tem. E Ele é teu pastor, não vai deixar faltar, em nome de Jesus.